desta manhã é: somos formadores de opinião. Acredita nisso? Somos, diz para quem está perto de ti, somos formadores de opinião. Hoje está na moda este tipo de afirmação porque temos os youtubers que são formadores de moda, de opinião também, influenciadores, como se diz a palavra. E eu queria, meus irmãos, que nós entendêssemos como cristãos aquilo que nós somos, a nossa capacidade de influência. Naturalmente que a maioria dos formadores que formam opinião, aqueles que são as grandes marcas, que hoje até as grandes marcas buscam essas pessoas porque têm milhões de seguidores nos YouTubes, nas redes sociais, porque elas formam moda, formam opinião de moda, formam opinião para usar isto e aquilo, mas nós somos muito mais importantes do que qualquer pessoa dessa natureza. Porquê? Porque nós fazemos algo grandioso. A nossa opinião no mundo, ela é essencial. Nós achamos que os políticos, sim, são formadores de ideias, de opiniões, de ondas, de capacidade até de gerir uma nação. Mas, amados, eu quero-vos dizer que nós precisamos de entender quem somos para poder saber o que fazemos. Porque muitas vezes nós vivemos como cristãos numa mediocridade espiritual absolutamente estranha. Porque achamos que a nossa vida ela se baseia em trabalhar, em sustentar os filhos, em vir à igreja, isto falando para pessoas com mais relevância ou até com mais informação espiritual, e achamos que a nossa vida é só isso. É ir à igreja, uns tocam, outros servem, outros não servem, uns cansam-se, outros fartam-se, outros mudam de igreja, e andamos nesta conversa de crentinho achando que estamos a fazer o que Deus quer. Nós fomos chamados para apresentar a nossa opinião. Fomos chamados para ser influenciadores. Diga quem está ao teu lado, tu és um influenciador. Irmãos, nós lutamos para influenciar pessoas para os nossos propósitos financeiros, para alcançar uma venda, para alcançar um trabalho, para alcançar a amizade com alguém, para comprar, enfim, tanta coisa que se pode aqui associar, e muitas vezes nos esquecemos daquilo que é mais relevante. Tu és alguém que gera opinião, tu és alguém que gera influência. Muitos de nós não entendem que nós somos chamados para ser formadores de opinião. Muitas vezes pensamos que não temos opinião própria e a nossa opinião é um bocado retrógrada. Achamos que a nossa opinião é muito antiga, mas eu quero dizer que a nossa opinião é a mais atualizada do mundo. A opinião do cristão é a opinião mais certa, mais atualizada. Muitas vezes achamos que temos que ir atrás da moda do mundo, das ondas do mundo, o estilo do mundo, e eu quero dizer que não. Não é verdade isso. Nós não podemos ir atrás das modas, a não ser aquelas que são legítimas. Não podemos ir atrás das opiniões. Não podemos ir atrás daquilo que realmente é a fonte, ou a melhor, para onde o rio nos leva. O rio pode nos querer levar a um lugar e Deus pode nos querer levar a outro. Nós fomos chamados para remar contra o rio, contra a maré. E por isso que a igreja, o cristianismo, ele não está centrado na opinião do mundo. Ele está centrado na opinião de Deus. E naturalmente Deus é tão incrível, Deus é tão especial, que Ele gerou através dos seus homens, dos que inspiraram a palavra de Deus, e declarou nesta palavra que esta palavra ela é nova a cada dia, a cada manhã. Porquê? Porque esta palavra tem uma capacidade transformadora de que a sua opinião seja atualizada, não porque eu alterei o seu texto, mas porque ela é nova, porque ela se auto-atualiza. Há tempos ouvi alguém pregar, um homem de grande influência, de grande capacidade de opinião, a dizer que a Bíblia tem que ser atualizada, que a Bíblia tem que ser lida de uma forma
como que se alterando para os nossos dias uma adaptação à Bíblia, uma adaptação, pegar no texto e adaptá-lo, ou transformá-lo. Irmãos, eu até entendo de certa forma essa opinião, mas desde que não saiamos do princípio. Eu entendo que o facto de Deus dizer que algo é pecado, isso não vai alterar. Continuará a ser pecado. Mas entendo perfeitamente que as igrejas nos dias nos nossos tempos tornaram-se tão fechadas, tornaram-se tão acusadoras, tornaram-se tão prontas a criticar, tão prontas a acusar o defeito do seu próximo, quando a igreja não é o local de acusação, é o local de restauração, é o local de cura e de libertação. Amém? E muitas vezes nós vamos na onda da opinião de gente que está alterando a palavra de Deus, alterando o que é pecado para já não é pecado, com o título, com o tema, com a ação de que Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justiça. Há bem poucos dias, para quem não sabe, e isto também para quem está há pouco tempo connosco, quero que saiba, porque a ICIR, embora seja uma igreja de pouca influência no mundo, mas é igreja que luta para que a sua opinião seja a opinião da palavra de Deus. Amém? E eu estava ouvindo alguém a dizer que independentemente da fé, independentemente se é ateu ou não, independentemente da sua vida, todos vão ser salvos, acreditando na salvação universal do mundo. Que Jesus morreu por todos, é verdade, é ou não é? E que todos vão ser salvos, não é verdade isso? Não, que isso contraria todo o princípio de Deus. Porque aí a nossa fidelidade não tinha qualquer interesse a não ser por mais uma bênção ou outra. Tu eras bandido, tu eras infiel, tu eras isto, tu eras aquilo e ias ser salvo. Amados, esta é a nova onda de opinião de alguns líderes espirituais, deturpando os princípios de Deus. Meus amados, nós temos de ter cuidado. Nós somos influenciadores. Que tipo de influenciador nós queremos ser? Nós somos pessoas que geram opinião. Uma opinião centrada com a visão de Jesus Cristo, sem sair do princípio de Deus. Uma nova onda também está no ar, em que as pessoas dizem: nós temos que ver a Bíblia centrados e pelos olhos de Jesus. Verdade absoluta, verdade incrível. Mas essas mesmas pessoas estão a querer anular outros textos da Bíblia porque acham que foi escrito por Paulo, foi escrito por Tiago, foi escrito por Moisés, anulando tudo o que realmente Deus disse que era pecado para considerar que estava tudo certo. Amados, o pecado continua a ser pecado. O erro do homem continua a ser erro. E a minha Bíblia diz desde o início que a alma que pecar morrerá. A alma que falhar, que pecar, ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. No dia que eu anulo todo o resto, além dos evangelhos, eu estou anulando toda a palavra de Deus. E hoje ouvimos pastores, influenciadores, geradores de opinião que estão deturpando a palavra de Deus, pessoas de grande influência intelectual, pessoas de uma capacidade de conhecimento a nível de qualquer área, pessoas de uma inteligência incrível, que leem tudo e mais alguma coisa, mas que estão roubando a essência da própria palavra de Deus. Não procuramos consensos. Igreja, não fomos chamados para procurar consensos. Não fomos chamados para estar bem com todos. Eu quero estar bem com todos, sem alterar a opinião certa daquilo que Deus quer para a minha vida e para a tua. Eu não fui chamado para concordar com todos. Não, isso é mentira do diabo. Não fomos chamados para estar bem com gregos e com troianos. Jesus, para esses que falam que temos que ter aqueles olhos, que eu concordo, toda a Bíblia tem que ser vista com os olhos de Jesus. Pode dizer amém?
100% verdade, mas isso não pode deturpar. Aquilo que era pecado continua a ser. Jesus não falou sobre a homossexualidade, pois não? Mas disse casar o homem com uma mulher. Disse ou não disse? E esses opinate, como é que se diz em inglês, Rodolfo? Opinion makers. É melhor não dizer português. Esses que têm tantas opiniões, eles acham que homem pode casar com homem, mulher pode... Eu estou a falar de pastores. Estou a falar de líderes espirituais. Irmãos, eu quero vos dizer nesta manhã que nós temos que amar qualquer pessoa. Olhar para ela com uma visão de amor e de compaixão. Mas a opinião que nós temos é a mesma que a palavra de Deus nos dá. Cuidado quando queremos consensos. Ser políticos. O grande problema das comunidades, quando muitas vezes se tornam grandes, é a política dentro da comunidade. Temos que ceder a esta opinião para não perder pessoas. Temos que fazer desta maneira para agradar aquelas pessoas. Queridos, nunca iremos agradar a todos. Subir o muro é a posição mais nojenta do ser humano. Subir o muro e querermos estar bem com gregos e troianos é a mesma coisa que destruir aquilo que tu dizes que queres construir. Uma coisa nós temos que aprender: olhar os nossos inimigos, e os nossos inimigos são os mesmos que são os inimigos da fé. Os mesmos são inimigos de Deus. Olhar os nossos inimigos para os ganhar para Jesus. Não é para ficarmos iguais a eles. O Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja não tem que ter medo da moda, não tem que ter medo da política, não tem que ter medo de nada. Nem de vírus, nem de pandemias, nem de guerras, nem de crises financeiras. A igreja, ela tem que ser influenciadora e com uma opinião estruturada em amor, em paz, em restauração, em lutar pela vida dos outros. A igreja não foi chamada para ter a opinião dos políticos, nem a opinião deste ou daquele, ou de alguém que nos surja, ou de alguém que está na moda. A igreja foi chamada para mostrar a palavra de Deus, que passarão céus e terra, mas essa palavra não há de passar. A opinião politicamente correta não é boa, porque ela só procura estar bem para alcançar benefícios de todo o lado. Nós não fomos chamados para ser interesseiros, não fomos chamados para ter a amizade de quem nos quer obrigar a entrar no rolo. Eu sou do Benfica, mas ontem achei que o Benfica mereceu perder. Está certo. Não posso dizer outra coisa. Alguém concorda comigo sendo do Benfica? Só dos Benfica é que podem concordar. Está ali um homem que sabe de futebol como ninguém, o Vítor. Mereceu perder. Porquê é que eu hei de dizer que não mereceu? Porquê é que eu hei de mentir? Irmãos, uma coisa que eu estava a dizer às 9 horas quando oramos é que está um momento nas comunidades, não é só na ICIR, até acho que nós temos uma igreja fantástica, numa cidade tão pequenina, num lugar tão pequeno, temos a melhor igreja do mundo, eu acho. Mas eu estava, meus irmãos, falando de manhã, que é tão triste ver pessoas a dizer: eu não pertenço a igreja nenhuma. Irmãos, nós temos que ter a nossa camisola. Se a tua camisola é ICIR, claro que ICIR representa Cristo, representa Jesus, fala de Jesus, ensina de Jesus. Nós temos que ter orgulho aonde pertencemos. Temos que ter alegria em ir à igreja onde vamos. Oh, mas a tua igreja tem lá falsos. É verdade, a tua não tem? Então não saias de lá. Ah, a tua igreja tem gente tem lá homossexuais. Olha, ainda bem, estamos a ver se eles mudam, estamos a ver se eles recebem Jesus, porque só há uma forma de alguém largar, seja que vício for, é quando o Espírito Santo trabalha no seu coração e quando ele deixa Deus trabalhar.
Irmãos, eu posso pregar muito bem a palavra, mas nada muda se a pessoa não deixar. E eu estava partilhando, irmãos, temos que ter orgulho de dizer eu sou da ICIR. Não ouço a mesmo, não sei porquê. Temos que ter orgulho de dizer o meu pastor, Paulo Ferreira, Isabel Ferreira, os meus irmãos na igreja, é a melhor família espiritual que eu tenho. Temos que ter orgulho nisso. Mas se tu não tens, por que será? Quem é da Assembleia tem que ter orgulho de ser da Assembleia. Não achar que é melhor que os outros. Nem ICIR tem que achar que é melhor que ninguém. Mas temos que ter a nossa identidade. Amém? Temos de dizer, eu gosto, eu sou apaixonado, eu amo ir à igreja, eu amo os irmãos da igreja, até aquele que me trouxe o nariz. Amém? Somos formadores de opinião. Devemos vestir a camisola da comunidade da qual damos o nosso dízimo, da qual não damos o nosso dízimo, da qual vimos ouvir o pastor, da qual gostamos de vir de vez em quando, porque, irmãos, não importa a tua fidelidade. Ouve o que eu te vou dizer. A tua fidelidade não importa. Para mim, para os vizinhos, importa aquilo que a tua boca declara. Eu vou-te explicar uma coisa. Muita gente fiel nas comunidades dão dízimos, cantam, vêm a todos os cultos e destroem a igreja. Muita gente infiel na comunidade e encaminha, parece que manda rebanhos para a igreja. Há pessoas ateus, há pessoas sem Deus que encaminham pessoas para as igrejas. E há pessoas nas igrejas que destroem as igrejas e encaminham pessoas para fora da igreja. A tua fidelidade, ela é bênção para ti, bênção para o próximo, bênção para a igreja. Amém? Mas a tua infidelidade, ela não só é má para ti, porque vai afetar as tuas bênçãos, vai afetar a tua família, mas eu quero te dizer, a tua infidelidade é pior para ti do que para mais ninguém. Porque a igreja não é do pastor Paulo, não é do A nem do B. A igreja é de Jesus. E a tua infidelidade vais dar contas a Deus. A Deus, diz comigo, a Deus. Por isso, meus amados, nossa opinião, ela é essencial. Há pessoas que não vêm à ICIR, mas falam da ICIR na cidade de Orem como sendo gente honesta, porque pagam as suas contas, porque são fiéis com o seu compromisso a nível das suas rendas. Há imobiliárias nesta terra que, se souberem que tu és daqui, arrendam-te logo a casa. Às vezes até me telefonam. Sabe porquê? Porque há uma fama, há uma opinião sobre nós. E, infelizmente, às vezes a opinião sobre as comunidades não é destruída pelos ímpios, mas é destruída pelos da própria casa. Não é em vão que um exército se destrói de dentro para fora. Não é de fora para dentro que se destrói um exército. É de dentro para fora. Marta, ela tinha uma opinião sobre Jesus. Em João 11, 27, a Bíblia diz que ela disse a Jesus: bem sei, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ela tinha uma opinião formada sobre o seu amigo Jesus. Ela não sabia a proveniência de Jesus no sentido do milagre da sua concepção. Ela não sabia de metade, de nada quase, que Jesus falou aos seus discípulos. Ela provavelmente não esteve no monte da transfiguração. Ela não esteve, aliás, no monte da transfiguração. No monte onde Jesus deu o grande sermão. Ela teve algum relacionamento com Jesus e foi-lhe formada uma opinião de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, aquele que havia de vir ao mundo. Porquê é que eu falo isto? Porque muitos de nós ainda não têm uma opinião sobre quem é Jesus. Muitos de nós não têm opinião do que é a palavra de Deus. Muitos de nós não têm uma opinião certa sobre o que Deus quer para a sua vida. Igreja,
Nós não fomos chamados para encher 4 paredes, fomos chamados para influenciar os nossos amigos, fomos chamados para ter uma opinião certa sobre quem é Jesus, uma opinião certa da palavra, uma opinião certa de ti e dos outros. Qual é a tua opinião sobre a palavra? Jesus, falando genericamente. Qual é a tua opinião? Nestes tempos, como diz as Escrituras, existem formadores de teologia. E a Bíblia é tão clara, 1 Timóteo 4:1, e eu já falei sobre eles. Diz a Bíblia que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos. Que tempos? Isto foi descrito há 2000 anos. Será que 2000 anos depois não faz sentido esta palavra? Que nos últimos tempos apostatarão. Apostatar é sair da verdade para a mentira de novo. É alguém que esteve na mentira, veio para a verdade e volta para a mentira. E ensina a mentira. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demónios pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Pessoas que geram mentiras, que têm uma opinião sobre Deus, sobre aquilo que Deus quer, de uma forma errada. A Bíblia diz que há falsificadores das Escrituras. Diz ou não diz? A Bíblia diz que nos últimos tempos, disse Paulo a Timóteo, terão comichão nos ouvidos e buscarão para si pregadores conforme os seus próprios desejos e pecados. Por isso que hoje já está a haver igrejas para todo o tipo de pecados. Porque para muitos já não há pecado. Nós, igreja, fomos chamados para ter uma opinião, mas a nossa opinião não é para humilhar o pecado de ninguém. Igreja, nós temos que olhar para as pessoas como Jesus olhou. A adúltera, Jesus olhou com misericórdia. O bandido, o assassino, o homicida na cruz, Jesus olhou com misericórdia. E o grande problema muitas vezes é que olhamos uns para os outros com ar. Tu mereces o castigo. Tu mereces ser destruído. Tu não és santo. Tu és falso. Tu és hipócrita. Tu és isto. Olha, junta-te ao clube. Eu sou um homem com defeitos. Você não os tem? Eu tenho. E luto contra eles. Eu sou um homem que penso o que não devo pensar, que desejo o que não devo desejar. Se você não é, eu louvo a Deus pela sua vida. E se eu puder ajudar-te, mesmo sendo defeituoso, a seres melhor que o que és, eu fico tão feliz e um dia Jesus vai me dar os parabéns. Oh, meu malandro, conseguiste ajudar muita gente, mas continuaste a ter aquela tendência errada naqui, errada nacolá, errada naquele outro. Mas é verdade. Irmãos, a Bíblia é tão clara que nós devemos olhar uns para os outros com amor. Até Paulo dizia na sua velhice, miserável homem que eu sou. E era já velho. Já era um homem que já devia ter idade para ter juízo. E ele dizia, o bem que eu quero fazer não faço. Como é que nós, igreja, não conseguimos olhar para a Bíblia e perceber o propósito de Deus para cada um de nós? A nossa opinião, ela precisa de ser gerada com base no amor. Diga comigo, amor. Com base na misericórdia, na oportunidade de mudança, na oportunidade de restauração, na oportunidade de Deus pegar naquele vaso, deixar o destruir e fazer um novo vaso. Por isso que a nossa opinião, não é? Ela tem que ser formada pelo milagre que Deus já fez na nossa vida. Eu não acredito num cristão que Deus não fez nada nele. Num pastor que o Espírito Santo nunca fez nada naquela vida. Você acredita? Porque não deu-se o novo nascimento. A tua opinião começa a ser formada no dia que tu recebes Jesus na tua vida. Porque senão até ali é teoria.
Eu costumo ouvir alguns filósofos ateus e um ou dois não ateus. Eu gosto muito de ouvir. Há dias eu estava a falar com o pastor Caleb que eu gosto do confronto de coisas que brigam com as minhas convicções. Eu gosto, mas sei que é preciso um certo preparo intelectual e de conhecimento e uma experiência com Deus para poder vencer certos argumentos contra o Senhor. Não é de qualquer maneira que se vence qualquer argumento. Porque a minha experiência pessoal, por isso que eu disse, a minha opinião é formada pelo milagre, pela minha experiência com Deus. O milagre que eu tive com Deus. Porque se eu de antes era assim e hoje sou assim, e não sou assim porque mentalmente me preparei para ser assim. Essa história que eu fumava e deixei de fumar não é milagre nenhum, porque há gente sem Deus que deixa de fumar, deixa de beber, deixa-se drogar de um dia para o outro. Tem a ver com a tua vontade própria. Agora, quando um homem que tinha certas situações interiores e é liberto completamente, um homem que dependia de certas coisas e num estalar de dedos, tudo muda. Esse é um milagre. Um homem que era doente e ficou curado, isso é um milagre. Um homem que não dormia porque tinha o seu coração pesado, uma consciência pesada, e no dia que entrega a sua vida a Jesus, entra alguma coisa que ele não sabe explicar dentro de si e a sua vida muda. Muda o caráter, muda a maneira de ser, muda tanta coisa que só começa a voltar quando ele começa a abrir a porta ao diabo. Não tenha dúvida. Se o teu desejo, se tu hoje estás a querer voltar ao passado, é o que a Bíblia diz, o cão volta a comer o seu próprio vómito. Nós fomos chamados, irmãos, mas Jesus transformou as nossas vidas. A mulher samaritana no poço com Jesus, ela não foi transformada quando começou a falar de Jesus. Ela foi transformada quando as palavras de Jesus começaram a entrar. E ela começou a ver que aquele homem não era um homem qualquer. E ela recebeu Jesus porque dentro dela nasceu um rio de água viva. Nasceu nela uma presença. Nasceu dentro dela aquilo que a Bíblia chama novo nascimento. E ela sai da presença do Senhor. E sabe o que é que ela faz? Vai contar o milagre. Começa a ser influenciadora. Começa a dizer a opinião dela sobre quem era Jesus. Ela disse, eu estive com um homem que sabia tudo de mim. Ele transformou-me. E sabe o que é que aquela mulher fez? Uma cidade inteira veio ouvir Jesus. Porquê? Porque deu-se um milagre na vida dela. Amados, há um perigo nos nossos dias. Convencermos pessoas a vir à nossa igreja sem se converterem ao dono da igreja chamado Jesus Cristo. É bom saber a verdade. É bom receber a verdade. Mas é melhor que essa verdade tenha o poder de transformar as nossas vidas. Deixa-me dizer-lhe uma coisa importante. Jesus, quando transformou a vida do gadareno, lembram-se lá, em Marcos 5, versos 19 e 20. Jesus olhou para aquele jovem, sabe o que é que aquele jovem vivia? Miseravelmente. Feria-se, andava como um louco a correr de um lado para o outro. A Bíblia diz que ele era possesso. Tinha cerca de 2.000 demónios a possuir a vida dele. Às vezes basta um para dar cabo de nós, quanto mais 2.000. E Jesus libertou. Ele queria seguir Jesus. Sabe o que é que Jesus disse? Rapaz, tu não vais vir comigo. Tu vais para os teus, para influenciá-los. Para dizer a tua opinião sobre quem te libertou. E lá vai contar aos teus com grandes coisas Deus fez na tua vida. E o grande problema nos nossos dias é que Jesus não está autorizado por ti a fazer o grande milagre que Ele quer fazer na tua vida. Tu limitas o Espírito Santo a operar na tua vida aquilo que Ele quer fazer. E essa grande verdade, meus amados, não é possível eu receber Jesus e Jesus transformar a minha vida
e eu continuar a ser o mesmo Paulo Ferreira, o mesmo Paulo Teixeira, o mesmo Paulo Alexandre. Tenho esses 3 nomes. Tenho 4, mas com o Paulo. Não é possível. Mas também é verdade que o mesmo Paulo vai também ainda não ser perfeito. E é verdade que a igreja não devia de olhar para os defeitos. A igreja devia de olhar para as qualidades. Eu falar bem do Pacheco é fácil, ele é um porreiraço. É um simpático, é ou não é? É um querido. Agora, se eu quiser falar bem de alguém que me machuca, de alguém que fala mal de mim, de alguém... Aí é mais difícil, é ou não é? É tão fácil eu, como pastor, ter alguém que fala mal de mim e ignorá-lo. É ou não é? Tu fazes o mesmo com os teus relacionamentos. Não gostas daquela pessoa, ignoras-a. O difícil é tu aproximar-te daquela pessoa. Não para a bajulares, porque isso é pecado. Mas para ajudares a mudar. Eu estou contigo. Eu sei que estás a fazer mal. Mas o que é que saibas, mesmo no teu erro, eu te amo. Alô? Irmãos, há um problema nas nossas comunidades. Nós não conseguimos olhar para quem erra e ver naquela pessoa a possibilidade dela ainda se tornar melhor que o que já foi. Eu acredito que se nós conseguirmos nos nossos dias libertarmos deste estigma da acusação, da opinião, porque todos temos opinião, mas é críticas. Não é uma opinião para construir, é uma opinião para difamar. É uma opinião para falar mal, é uma opinião, até muitas vezes, irmãos, quando a igreja tem que exercer alguma forma de disciplina, as pessoas, em vez de ajudarem a pessoa em disciplina para se recuperar, ainda vão dar razão ao erro dela. Como se isso restaurasse a vida da pessoa. Queridos, o milagre, a tua opinião é gerada pelo milagre que houve na tua vida. Se não houve milagre nenhum, tu vais acusar os irmãos, a igreja, os pastores, os amigos. Nada está certo na tua vida, porque tudo está errado por culpa dos outros. O segundo aspecto da nossa formação de opinião e de influência é a opinião formada pelo poder da palavra. A primeira é o poder daquilo que aconteceu na minha vida. Porque eu ouço a palavra e a palavra, ela pode fazer sentido em minha vida. Eu ouço a palavra, mas também a palavra pode não fazer sentido na minha vida. Pode ou não pode? A palavra, o conteúdo, o ensino, os princípios, eles têm que ser aceitos. E isso gera uma opinião. E hoje estamos a ter jovens que não leem a Bíblia, não oram ao Senhor, não têm comunhão com Deus, porque a tua opinião sobre Deus, sobre a igreja, sobre a palavra, ela é formada com base na tua experiência, na tua intimidade com Deus. E no teu lugar secreto com Deus acontecem milagres. Minha mulher há dias, eu posso falar, eu não gosto, acho que as pessoas às vezes não precisam de falar o que Deus lhes faz. Ela teve uma experiência com Deus maravilhosa, teve muitas horas na presença do Pai, ela e Deus. Eu apercebi-me, mas deixei-a estar, nem interrompi. É ela com Deus. Tu não tens de ter igual a ela. Há irmãos que oram 10 minutos por dia, há irmãos que oram 1 hora. Tu não és melhor que o outro. Mas o teu prazer está aumentado. E isso é delicioso. Alguém que deseja. Eu já vi, irmãos, eu hoje tenho menos comunhão com Deus do que já tive, infelizmente. Quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 21, eu saía do trabalho de manhã, eu corria para um lugar secreto para estar a orar. Eu desejava tanto. Hoje não faço isso. Vergonhosamente, hoje estou pior. Nesse sentido. Posso estar melhor noutras coisas. Mas naquele tempo foi tão estruturante para a minha fé, para a minha opinião sobre a presença de Deus. Os momentos que eu vivia sós, eu ia para um barraco onde eu vivia,
em Caldas da Rainha, e ali ajoelhava-me e estava na presença de Deus. Eu estava nas feiras a vender, que eu era vendedor de roupa e de coisas, e eu saía às vezes da feira, tão nervoso por alguma situação, e eu ia à casa de banho, e cheguei-me a ajoelhar na casa de banho, porque a minha mente, o meu coração, ele necessitava de fechar os olhos e estar na presença do Pai. E eu saía renovado. É a minha experiência. Essa minha experiência formou uma opinião sobre a intimidade com Deus. Se tu não vais à presença do Pai, se tu não buscas Deus, se tu te alimentas só do culto, eu quero te dizer que tu vais ser débil. E vão vir opiniões e influenciadores que te vão destruir a fé. A palavra de Deus, ela é importante. A Bíblia diz como purificará o mancebo, o jovem, lá no Salmo 119, versículo 9, como purificará o mancebo o seu caminho, observando o seu caminho, observando o seu caminho com a palavra de Deus. E nós não podemos sair disto, irmãos. Nós não podemos sair disto. A palavra de Deus é que nos guia, não é a tua opinião, é a palavra. Mas a tua opinião, com base na palavra, com base na tua experiência com Deus, na transformação que houve com Deus, na tua intimidade com Deus, junto com a palavra, forma uma opinião incrível e tornas-te um influenciador fantástico. Terceiro, porque não posso demorar muito, a opinião formada em consenso, diga comigo consenso, com a palavra de Deus, mas inspirada pelo Espírito Santo. A palavra e a inspiração, a palavra e a presença do Espírito Santo na tua vida gera uma capacidade de influenciar os teus amigos e gera uma opinião sobre Deus, sobre a palavra, sobre o que Deus quer fazer naquela vida, sobre aquilo que Deus fez na tua, que é uma coisa fantástica. Há dias preguei sobre o Gênesis, logo no início, aqueles 2 versículos, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, a pneuma. Mas o Espírito sozinho não faz. Para que o Espírito haja, foi necessário, foi necessário Deus dizer, faça-se. Teve que haver palavra e teve que haver Espírito. O Espírito depende da palavra e a palavra depende do Espírito. Por isso que a palavra sozinha é morta. E mata, e faz mal. Pode fazer mal. Mas o Espírito vive. Por isso que a igreja não pode ser só palavra, tem que haver Espírito. Tens que ter o Espírito Santo na tua vida. Conheceres a palavra sem a presença do Espírito Santo te guiar à palavra, eu vou-te dizer, é uma coisa que pode ser perigosa. O poder da palavra. Por isso que o Senhor Jesus diz que Ele é o Verbo. Era a palavra personificada numa pessoa, mas diz que o Espírito Santo desceu sobre ele para fazer a obra. O próprio Jesus. O Espírito Santo, os discípulos tiveram a palavra, lembram-se? Durante 3 anos. Mas foi necessário em Atos 2 o Espírito Santo descer para começar o início da igreja. A igreja precisa do Espírito Santo. Não basta a palavra. Tem que haver Espírito. E o Espírito Santo não se compra na loja. Busca-se. Por isso que a Bíblia diz que quem é guiado pelo Espírito Santo, esse é filho de Deus. Amados, a opinião que a igreja tem que ter é uma opinião formada pelo poder que houve de transformação em mim. Juntas a palavra de Deus e juntas o Espírito Santo. E por último, o 4º aspecto. A nossa opinião no mundo é formada pelos 3 que falámos, acrescentada por entender os tempos que estamos a viver. Nós estamos a viver um tempo ímpar. O tempo da guerra, da forma como era, acabou. Nós hoje vivemos um tempo de intelectualidade. Não é o tempo da Antiga Grécia, porque hoje temos a Antiga Grécia connosco, mas temos os tempos modernos. Temos uma história para trás que nos ensina imensas coisas. Não é em vão que a Bíblia diz as coisas do passado são para nosso ensino. Entender os tempos que vivemos é fundamental, é de fundamental importância para saber como agir e como formar opinião. Amém? Temos de ter uma opinião para os nossos dias.
Em 1 de Crónicas, a Bíblia mostra que os 2 filhos de Issacar sabiam discernir o tempo para saber como Israel devia de fazer. Diz lá, 1 de Crónicas 12:32. Eles sabiam discernir, eram destros na ciência, diz outra tradução, a mais arcaica. E nós, irmãos, temos que entender o que é os tempos que estamos a viver. E não inventar a doutrina das conspirações, mas entender o tempo que estamos a viver. Olha, até o rei Assuero, ele teve que chamar os sábios, porque era fundamental para ele entender os tempos que estavam a viver. Chamou os sábios para entender. Até o nosso José, irmãos, ele quando estava no Egito, lembram-se? Ele não só tinha comunhão com Deus, como tinha uma opinião sobre a palavra, como era um influenciador de tal maneira que tinha a chave da prisão, ele que era preso. Olha a influência. Como ele tinha o Espírito Santo para trazer revelação à sua vida, para interpretar os sonhos do rei e para dizer o que ia acontecer. A igreja é para isso. A igreja é para entender o passado, o presente e o futuro. A igreja é para formar opinião. A igreja é para influenciar. Eu não entendo uma igreja que não influencia amigos ao seu lado, que não influencia os seus clientes, que não influencia os seus colegas no trabalho. Que igreja é essa? Queridos, fomos chamados para ser influenciados. É importante a igreja entender isto. Porque estamos a viver uma época distinta na humanidade. Nos prendemos a pequenas coisas, a coisas sem valor, sem relevância. Prendemos-nos a opiniões tão fúteis e esquecemos o propósito de Deus para a nossa vida. Eu acredito que nos tempos que estamos a viver, a igreja poderá ter uma capacidade incrível de poder influenciar esta geração. Irmãos, o dinheiro não dá felicidade. Paga contas só. Come-se melhor, dorme-se melhor, mas o vazio continua. Nada preenche o coração do homem a não ser Jesus. Vamos procurar perceber quem temos sido. Vamos procurar ver o que estamos fazendo para influenciar os que nos rodeiam a Jesus. Vamos procurar perceber o que queremos neste contexto de Bíblia, de palavra, de igreja. Quais são as nossas pretensões? Vamos ficar de pé. Falámos de 4 aspectos que formam uma opinião distinta em nossa vida. O primeiro é aquilo que aconteceu em nós. E o que aconteceu em nós é para dar testemunho como Jesus mandou. Amém? É para falar, é para influenciar. E Jesus mandou fazer isso àquele gadareno e a tantos outros. À mulher samaritana, a tanta gente. Vocês lembram-se daquela mulher que fazia túnicas e vestidos e oferecia aos amigos dela. Estava a ver se me lembrava o nome dessa irmã. Dorcas, obrigada, Dorcas. Ela era tão influenciadora com a sua obra social, com o seu amor, que a sua influência gerou algo tão grandioso. Foi uma intercessão e ela ressuscitou. Veja como a influência de alguém até pode ressuscitá-la. Isto não são histórias da carochinha. Ela influenciava as pessoas pela sua forma de estar, de agir com o próximo. Ela oferecia... Irmãos, hoje não damos valor à roupa, porque com €1 compra-se roupa e nem precisamos de comprar, toda a gente nos dá roupa. Mas naquele tempo era muito caro os tecidos. Era raro, era difícil de alcançar. E ela fazia-os. E as pessoas mostraram ao apóstolo, vês como ela era tão boa. Ela morreu. Ela faz-nos falta. Sabe porquê? Ela era uma influenciadora incrível.
E todo mundo teve uma opinião incrível a respeito dela. E ela ressuscitou. Porque as nossas obras nos procederão. Irmãos, vamos começar a pensar nos outros. Fomos chamados para ser influenciadores. Fomos chamados para formar uma opinião certa, mas uma opinião com base no amor. Mas o amor não tolera tudo. No amor não é dizer sim ou que não. O amor leva-nos até a agir às vezes um bocado contrariando a pessoa, mas não deixando de amar. Não deixando de lutar por ela. Não deixando de acreditar nela. Eu já vivi muitos problemas nesta casa, em 23 anos. E todas as pessoas que nós fizemos bem, baixa um pouquinho, todas as pessoas que nós ajudámos, algumas traíram-nos, mentiram, mentem, inventam histórias. Eu faço como José. José teve muitíssimos anos sossegado no Egito. Os seus irmãos o traíram, lembram-se? Ele teve a possibilidade de ir à procura dos seus irmãos e matá-los a todos. Ele era o número 2 do Egito, para mim era o número 1. Sabe porquê, Danilo? Porque o rei fazia o que ele mandava. Era o número 1, mas pronto, faz-te conta, é o 2. Ele podia ter feito o que quisesse, só para salvar ou para destruir os seus próprios irmãos. Mas ele ficou quieto no Egito. Não foi atrás deles, nem para se reconciliar. Esperou que eles viessem. Porque ele sabia que o seu Deus ia tratar daquilo que era injustiça. Eu faço igualzinho a José. Fique quieto no meu canto. Deixa a pessoa fazer o que ela quer. Se ela um dia quer restaurar-se, eu estou cá. Se não quiser, continue. A igreja, ela não foi chamada para andar a ver quem tem razão. Quer ver se eu não digo mal, o complicómetro. Disse bem, Rodolfo? O complicómetro que alguns têm, que só sabem complicar, não devia de estar na vida da igreja. Cristão não devia ter esse complicómetro. Porque nós fomos chamados para descomplicar. Amém? Fomos chamados para libertar os oprimidos. É que às vezes ganhamos os que não têm Jesus e vamos matando os que já têm Jesus. Vocês estão a perceber? E a igreja não é para isso. A igreja é um lugar onde todo bandido deveria gostar de vir. Eu vi uma série que fiquei impressionado. Ai, como é que chamava a série? Do Brasil, lá da... Ainda são umas 2 temporadas. Que envolvia um cantor de... Agora não me lembro o nome. Uma série muito gira. Que mostra a vida real das favelas. E havia uma igreja. E não é que os bandidos, os ladrões, os traficantes de droga iam à igreja? E davam o dízimo. Iam lá, ajudavam, ouviam o pastor, respeitavam, mas eram bandidos, traficantes, assassinos. E só havia uma forma, pelo menos naquela série, só havia uma maneira. Claro que aquelas igrejas, aquilo apresenta ali umas coisas muito, muito tristes, mas não interessa. E houve uma rapariga que começou a ir à igreja e começou a ver ali a oportunidade de negócio. Epá, isto aqui ganha-se dinheiro fácil. Alguém já viu essa série? Não? Já? Mas eu acho que ela se converteu mesmo. Eu acho que ela se converteu mesmo. E é tão engraçado que só havia uma maneira do bandido sair daquele tráfico. Era converter-se. A série mostra assim. Tanto que deixaram um bandido sair. Porque quem entra nessa vida nunca mais a deixam sair. Mas era interessante que eles vinham à igreja. Eu não concordo com o que eles fazem, mas eu concordo que eles possam entrar aqui.
Eu não concordo com a homossexualidade, mas eu concordo que eles possam entrar aqui. Eu não concordo com homicidas, mas eu concordo que eles se possam converter ao Senhor. Não concordo com mentirosos aceitos nas igrejas, mas é bom que eles venham porque podem ser transformados. Eu não concordo com gente que quer dividir igrejas, mas eu concordo que ele precisa de vir à igreja e o Espírito Santo, com a palavra, pode transformar a sua vida. Irmãos, não vamos usar a complicação contínua e criar dificuldades. Vamos gerar influência para Jesus. Vamos mostrar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus restaura, que Jesus ressuscita, que Jesus cura, que Jesus faz milagres, que Jesus liberta do vício. Amém? E vamos trazê-los a Jesus. De tal maneira que este lugar fique tão pequeno que a gente tem que adquirir um espaço para milhares de pessoas. Por nossa causa. Nós podemos influenciar o mundo sem precisar de abrir 1000 igrejas a fazer concorrências umas às outras, como hoje se faz. Hoje é moda, há ali uma igreja boa, vamos para lá ver se partimos aquilo ao meio. Nem com isso nos devemos preocupar. Nem temos que nos preocupar. Eu que já disse muitas vezes, a ICIR enche a igreja dela, a nossa comunidade, e enchemos a dos outros também. É verdade. Conheci e conheço um homem na Colômbia que quando ele explodiu no avivamento, as igrejas começaram todas a encher por causa dele. Não importa o que dizem de nós, se está certo ou errado. O que importa é o que Deus sabe de nós. Porque às vezes, irmãos, não conseguimos impedir que falem mal de nós. Conseguimos. Jesus conseguiu impedir que falassem mal dele. Jesus foi assassinado, foi morto naquela cruz com mentiras. Como é que não há uma mentira a teu respeito? Importa que tu tenhas uma boa consciência para com Deus. E se aquilo que falam de ti é certo, vivendo tu errado, começa agora, hoje, a mudar isso. E se tens que pedir perdão a alguém, pede. Pedir perdão não fica mal a ninguém e liberta muita gente. Vamos fechar os nossos olhos. Levanta as tuas mãos. Tu que estás online, meu querido amigo, possas nesta hora, se puderes ajoelhar, ajoelha-te, se puderes fechar os teus olhos, fecha. Podes ouvir esta meditação daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, não importa. Importa que tu nesta hora queiras ser um influenciador de Jesus. Um homem e uma mulher de opinião certa sobre quem é Deus, sobre quem és tu, sobre quem é o teu próximo, sobre o propósito de Deus para a tua vida. Teres uma opinião definida sobre aquilo que Deus quer em ti. Fecha os teus olhos no lugar onde tu estás. Ó Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã, Espírito Santo, tu possas transformar os nossos corações, transformar as nossas vidas. Tu possas mudar-nos completamente. Que o teu Espírito, com a palavra, possa ter o poder transformador sobre cada um de nós. E que ao sairmos deste lugar, possamos viver nesta terra como influenciadores, como homens, mulheres, crianças, jovens, de tal maneira uma opinião certa sobre aquilo que é importante. Pai, ajuda-nos a entender os dias que estamos a viver, para melhor agirmos, para melhor atuarmos. Ajuda-nos a compreender, Deus, como evangelizar o nosso próximo, como falar do Teu amor nestes tempos tão adversos, nestes tempos tão contraditórios. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito tome as nossas vidas e nos transforme para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém.